Eu quero que vosotros, que estáis com sua Bíblia aí, e queira abrir com nós outros, abra comigo em 1 de Coríntios, o capítulo 6, verso 19 e 20. A última vez que eu trago a palavra, estuvimos falando sobre o Espírito Santo. E o Senhor passou esta semana, toda a semana, o Senhor ministrando em meu coração sobre o Espírito Santo. Amém? Aleluia. E vamos seguir falando. É tão bom falar do Senhor, amém? Do Espírito Santo, nosso companheiro, nosso amigo, amém? Nós outros falamos, nosso conselheiro, aquele que nos ajuda, amém? Amém. Nossas debilidades, que nos dá fortaleza, que entra em nós outros e forma Cristo dentro de nós outros, que nos traz força, nos reviste com sua glória, com seu poder, e nos faz caminhar, amém? 1 de Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Amém. Vamos falar sobre nosso corpo, amém? Que nós outros somos morada, santuário do Espírito Santo, amém? Abre aí, vós outros que já abriram aí, vamos estar lendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós outros, o qual teneis de Deus e que não sois vós outros? Vou ler outra vez, hein? Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós outros, o qual teneis de Deus e não de vós outros? Porque habéis sido comprados por preço. Glorificar, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. Amém. Amém? Amém. Como eu estava dizendo, o Espírito Santo, nós outros falamos que o Espírito Santo vem em nossa vida para formar o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo, fazer que nós outros conhecemos a palavra, amém? Que a palavra se torne mais fácil, porque quando nós outros leemos a palavra, muitas vezes não entendemos. Mas se nós outros leemos em companhia do Espírito Santo, ele traz a revelação da palavra. E aquilo que nós outros, é o que nós outros estamos descobrindo nos cultos de miércoles. Volto a dizer, vem aprender a palavra, porque é revelação. E a revelação que entra é o Espírito Santo. Quantas vezes nós outros leímos essa palavra e muitas vezes não entendemos. Pero quando vem do Espírito Santo a revelação da palavra, nós outros outra vez volvemos a ler e dizemos, uau, pero eu não havia visto dessa maneira. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós outros leemos a palavra com nossos olhos, com nossa maneira de interpretação. Mas quando vem o escritor, quando vem o Espírito Santo e ministra em nosso coração, nós outros entendemos com uma mente de revelação, uma palavra revelada. E assim é a palavra do Senhor, uma palavra revelada. Então, sempre que tu fores abrir essa palavra, invita o Espírito Santo para que esteja te revelando e traindo em mente a palavra, amém? A palavra que nós outros leemos aqui, habla que nós outros somos corpo, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para que possamos entender mais sobre o corpo, nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, eu quero que antes de nós outros empezarmos a falar sobre isso, vayamos comigo em Êxodo capítulo 25 e verso 8, quando nós outros entendemos como foi feito o tabernáculo, nós outros vamos entender a morada do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e todo se vai se quedar mais fácil de entender, amém? Que diz assim, e hará um santuário, 25:8, e hará um santuário para mim, e habitarei em meio deles. Aqui estamos vendo o Senhor, nosso Deus, falando através da vida de Moisés, para que Moisés se levantara um santuário. Para quê? O desejo de Deus habitar em meio a seu povo. E a palavra do Senhor diz aqui, o Senhor hablando a Moisés, e hará um santuário para mim, e habitarei em meio deles. Desejo de um Deus habitar em meio a seu povo. É o que esse versículo está dizendo. Pero a palavra do Senhor diz que Moisés
Moisés, quando pensa e recebe a revelação do Senhor, através dessa revelação que o Senhor está dizendo, o Senhor, ele não solamente habla que para construir uma casa para o Senhor habitar, uma morada para o Senhor, senão que o Senhor também dá a planta, os materiais que tinha que trabalhar, como seria hecho, todo. Ele não tinha, que Moisés, ele não poderia pensar, eu vou fazer isso assim que é melhor. Não, ele tinha que fazer tal como Deus lhe havia ordenado que hiciera. E nós outros vemos aqui a palavra do Senhor, se tu empiezas a ler mais adelante, nós outros vemos lá quando Moisés vai para construir a arca, lá está uma pessoa para construir, o Senhor lhe havia escolhido. Não poderia ser qualquer pessoa para escolher. Então, a primeira coisa, para construir, necessitava o quê? O material. Qual é o material? Madeira de acácia. Qual é a madeira de acácia? Eu estava lendo um pouco sobre a madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira difícil de ser trabalhada. É uma madeira que é rechazada pelos artesanos. Por quê? Porque é uma madeira cheia de nudos. É difícil de ser trabalhada. Por que não, Deus não escorreu a árvore outra árvore, outra madeira, ou por exemplo, a madeira de Líbano, que é mais fácil, a madeira real, mais fácil de ser manuseada, mais fácil de ser trabalhada, porque o Senhor escolhe a madeira de acácia, uma madeira bruta, uma madeira difícil, uma madeira cheia de imperfeições. Por quê? Sabe por quê? Porque a madeira de acácia nada mais é que o símbolo de nossa vida pecaminosa. El hombre, la naturaleza humana, é madeira de acácia. Mesmo uma madeira sendo difícil de ser talhada, uma madeira difícil de ser trabalhada, o Senhor escorre. Por quê? Porque para Ele, aquilo que para muitos é rechazado, o Senhor corre e faz uma obra-prima. Para Ele, por muitas vezes que nós outros miramos e vemos madeira de acácia e dizemos, não quero trabalhar. O Senhor mira e diz assim, não é isso que eu quero moldear. Aún mais difícil, não seria solamente escorrer a madeira de acácia, sino, e não solamente fazer cortar, não. Tinha que fazer tabla perfeita, de las mesmas medidas. Se nós outros vemos, não era a mesma árvore. Então, se tinha uma dificuldade. Pero parece, nós outros vemos aqui, e hará para o tabernáculo tábuas de madeira, eu estou lendo 26, 15, e harás para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que estão direita. Correr algo que está totalmente, sabe? Como posso dizer? Totalmente em desordem e poner direito. Correr algo que está totalmente difícil de ser trabalhado, que muitos rechazam, que muitos artesanos dizem assim, ai, com isso eu não trabalho, ai, com isso eu não vou conseguir trabalhar, eu necessito algo melhor para trabalhar. Pero o Senhor disse, não, é com isso que eu vou trabalhar. Sabe o que o Senhor faz depois? O Senhor diz, mira, depois de ser trabalhado, eu quero que haja todos os utensílios, haja também a arca da aliança, onde vai simbolizar a minha presença, aí onde vai baixar a minha presença. E depois que tu fazer toda de madeira de acácia, com todas as medidas que eu te digo, tu vas, sabe, depositar só em cima deles ouro. Tu vai revestir esta caja, este carrão de ouro. É assim que o Senhor faz com nós outros. Ele corre aquilo que muitas vezes é rechazado, cambia, pone derecho, hace lo que tiene que hacer, trabaja como tiene que trabajar y después reviste de oro. ¿Para qué? Para hacer nele su morada. Amém. Aleluia. O Senhor corre, a palavra do Senhor diz que Ele corre aquilo que para o homem é louco, aquilo para que o homem não tem solução, aquilo para que o homem é difícil, e o Senhor transforma. Aquilo que é rechazado. Aleluia. Aleluia. Aquilo que é lleno de imperfeições. Para quê? Para morar aí dentro.
para que a sua presença barre aí. Pero para que a sua presença barre, ele reviste. É isso que o Espírito Santo hace em nossa vida. Ele nos reviste. Depois de nós outros estarmos tallados e trabalhados, aí vem o Espírito Santo sobre nós outros e nos reviste. Nos dá estrutura, nos dá fortaleza. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Seguimos. Quando nós outros conhecemos, nós outros leemos a palavra, o tabernáculo era constituído de 3 partes. Assim como eu e tu somos, nós outros somos constituídos. Corpo, alma e espírito. O tabernáculo era constituído de átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Vamos começar pelo átrio. Para tu adentrar e chegar ao lugar santíssimo, tu primeiro tem que passar por el átrio. Pero para tu adentrar no átrio, primeiro tu tens que passar por uma puerta. A palavra do Senhor diz: eu sou a puerta. Jesus disse. Amém. Aquele que não entra por mim, não hallará, não entrará, não hallará morada, não habitará. Não terá, eu não habitarei nele. Primeira coisa é entrar por la puerta. Que é a porta? Jesus. Quando tu adentra por el átrio, o primeiro lugar que tu encontra, adentrando no átrio, depois de acessar a porta, que é Jesus, tu vas a encontrar, sabe o quê? Um lugar de morte, um lugar de sacrifício. El holocausto. El lugar onde os inocentes, como eu já falei aqui antes, o lugar onde um inocente morria, o lugar de um pecador. Pero antes desse inocente morir, tinha que haver arrependimento. Quando tu entra em Jesus, quando Jesus chegou a essa terra, uma coisa que ele falou muito. Se tu quer, ele falou sobre o reino. Arrependei-os porque o reino de Deus se ha acercado. E uma coisa que nós temos que ver, que o Senhor ha predicado sobre isso, sobre arrepender, porque não há como tu acessar o lugar santíssimo, não há como tu ser morada de Deus, sem antes tu arrepender-se. E é o local aí, onde tu, aí na primeira coisa, onde tu entra em Jesus, é arrepender-se, é morrer, é um sacrifício, oferecer tu corpo em sacrifício vivo. É tu se oferecer, é tu morrer para o mundo, é tu matar a sua carne, é tu começar uma nova vida. A partir de hoje, uma nova vida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Primeiro tu tens que passar por el altar do holocausto. E aí tu tens que oferecer a tua vida em sacrifício vivo ao Senhor. Perfeito e agradável. Entregar a sua vida a Ele. Sabes qual é o segundo passo? O segundo utensílio del átrio é a bacia de bronze, o lavatório. Não há como tu acessar o lugar santíssimo, a presença do Senhor, tu ser habitada por la presença do Senhor, se antes tu se lavar. Por quê? Porque o Senhor não habita em um lugar imundo. Nós temos que nos lavar, temos que nos limpar. O sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, quando eles faziam aí a expiação por el pecado, eles tinham que se lavar de toda imundícia, tinha que cambiar sua roupa, tinha que vestir uma roupa de lino, branca. Não poderia ir de qualquer maneira adentrar. Porque a roupa de lino significava santidade. Não é como tu adentrar na presença do Senhor sem santidade. E a santidade tem que se quedar aí no átrio, porque tu não pode entrar no lugar santo de qualquer maneira.
era. Então, por isso que o Senhor nos diz, quando nós outros entramos por la presença do Senhor, por la puerta que é Jesus, que nós outros arrependimos de nosso pecado, há que lavarmos nossas vestes, cambiar nosso sentir, nossa maneira de pensar em nossa vida, para nós outros acessarmos a sua presença. Porque o Senhor não habita em um lugar imundo. Depois, quando tu passou por esse processo, tu vas entrar, passa por la cortina, aí entramos no lugar santo. No lugar santo era constituído de 3 acessórios. La primeira do lado, eu não sei, este é o lado direito, não? Quando tu entra por el lado direito, aí estava a mesa, com os 12 panes, que significavam as 12 tribos de Israel. Essa mesa, a palavra do Senhor diz que Jesus é o pão. O pão simboliza o alimento que nos alimenta. Qual é o alimento que nos alimenta? A palavra do Senhor. Glória a Deus. Tu tens que conhecer essa palavra. Tu tens que se alimentar desse pão. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós outros nos alimentamos do pão que é Jesus, nós outros não vamos ter hambre. Aleluia. E nosso alimento é a palavra do Senhor, é conhecer dele. Não somente, eu sempre hablo, não é saber dele, é conhecer a ele, é conviver com ele, é ter intimidade com ele. No outro utensílio que está do lado esquerdo, não? Direito ou esquerdo? Estavam os castiçares com os 7 braços, não? Que estava aí as lâmparas, as lamparinas aí. O sacerdote tinha que ter manutenção aí diariamente, não se poderia faltar o azeite aí, porque se faltara o fogo, as lâmparas iam se apagar. Eu quero te dizer algo. Em minha vida, em tua vida, não se pode faltar o azeite. O azeite na Bíblia significa o Espírito Santo de Deus em nós outros. Amém. Significa a oração. Aleluia. Significa a presença em nossa vida. Nós temos que orar continuamente. Não pode faltar em nossa vida o azeite. Porque se faltar em nossa vida o azeite, nossa lâmpada se vai apagar. E a ordem do Senhor é que a lâmpada tinha que estar acesa. E cabia aos sacerdotes todos os dias a manutenção. Cabe a mim e a ti todos os dias a manutenção de nosso corpo, de nossa vida, para que essa lâmpada não se apague. Mais adelante, à frente, antes de chegar no lugar santíssimo, à frente do velo que separava o lugar santíssimo, aí estava a mesa. Que mesa era esta? O incensário. Que era o incensário? Era o lugar onde aí também o fogo estava aceso. Por quê? Porque o incenso, aquele humo, tinha que subir à presença de Deus. Continuamente. E o sacerdote tinha que te dar manutenção aí. Todos os dias, aquele humo tinha que estar subindo. Aí está a narina do Senhor. Porque o Senhor necessitava sentir aquele olor. Aquele perfume molido que era o incenso. Quando era queimado, aquele olor suave subia hasta as narinas do Senhor. Isso simboliza a adoração. Nós outros, minha vida e tua vida, para acessar o lugar santíssimo, tem que haver oração, tem que haver adoração, tem que haver entrega. Essa adoração que eu e tu mantenemos cada dia após dia, sube hasta as narinas do Senhor, e o Senhor envia a sua presença sobre mim e sua vida. Depois de tu passar por estas partes, atrás da cortina não poderia entrar qualquer pessoa. Solamente o sumo sacerdote. Os sacerdotes poderiam entrar aí no lugar santo, os levitas poderiam fazer a manutenção no lugar santo, no átrio, pero no lugar santíssimo, uma vez por ano, solamente poderia entrar o sumo sacerdote com duas coisas:
sangre, perfume molido, que era o incenso. Com a sangre. Outro dia eu falei aqui sobre a sangue de Jesus. Tú temos a sangue de Jesus sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Pero nós outros só podemos acessar o lugar santíssimo através da sangue de Jesus. Por isso que quando Jesus derrama sua sangue, o velo do templo, o que separava o lugar santo do lugar santíssimo, se rompeu, nos dando a mim e a ti o livre acesso de adentrar o lugar santo. Aleluia. E aí, onde estavam os querubines, a tapa da arca que se chamava propiciatório, era aí que descendia a presença do Senhor. Quando o Senhor veia que o sangue era esparcido sobre a tapa do propiciatório e este perfume, este incenso subia às narinas do Senhor, o Senhor descendia naquele lugar. A presença do Senhor, a Shekinah de Deus, bajava em aquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Há um caminho para acessar a presença do Senhor. Glória a Jesus. Quantas pessoas estão desejando acessar a presença do Senhor, pero não têm passado por este caminho? O caminho de romper com mijo, de humilhar na presença do Senhor, de buscar a sua presença, de ler a sua palavra, de ter intimidade com Ele, de lavar minhas vestimentas, de me lavar para entrar na presença do Senhor, limpia, com coração sincero, limpio das manos e puro de coração. Amém. Muitas vezes queremos chegar à presença do Senhor de qualquer maneira. E o Senhor não tem aceitado. As três formas que Deus habitou, a primeira maneira que Deus habitou esta terra foi através desse tabernáculo, hecho por Moisés, através da revelação de Deus. A segunda, através de Jesus. A carne. O verbo que se hecho carne e habitou entre nós outros. A terceira forma, através do Espírito Santo de Deus. Como através do santuário, através do tabernáculo, a presença do Senhor vivia entre o povo de Deus, em meio do povo de Deus. Como nós temos, e hará para mim um tabernáculo, onde eu posso habitar em meio deles. Através de Jesus. Entre eles. A maneira que Deus habitava. A primeira, em meio deles. A segunda, entre eles, através de Jesus. A terceira, o Espírito Santo dentro deles. A palavra do Senhor diz que tu somos o tabernáculo. Nós outros, assim como o tabernáculo, possuímos corpo, a matéria, onde nós continuamente, nós lemos em Gálatas, continuamente a carne está lutando contra o espírito, onde nós outros todos os dias teremos que sacrificar aí o nosso corpo, nossa alma, onde nós outros nos alimentamos da palavra todos os dias, através, nós outros, é um culto, um sacrifício vivo de adoração, de entrega, onde nós outros, todos os dias, nós outros temos que estar aí trabalhando para que não nos falte o aceite, para que não nos falte a adoração, e nosso espírito, onde habita a presença de Deus, o lugar santíssimo, nosso espírito, a habitação de Deus, minha vida, tua vida, madeira de acácio, algo imperfeito para o mundo, para muitas pessoas que não têm valor, pero Deus corre algo imperfeito, algo que
não têm valor. Trabalha, deposita sobre eles seu Espírito e hace em nós outros, em mim e tu vida morada. Eu e tu somos morada, somos habitação do Espírito Santo e cabe nós outros todos os dias manter, fazer manutenção em este corpo, fazer manutenção em nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus esteja aí em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus não trabalha, ele não vive no lugar onde está sujo. A palavra do Senhor diz que quando Saul ele pecou, a presença do Senhor se foi de sua vida. E a palavra do Senhor diz que ele era atormentado. Nós outros já aprendemos através desse estudo. A presença do Senhor, tua vida, se tu para pensar, no átrio tinha duas partes, não? O local do holocausto, onde era hecho o sacrifício, a pia de bronze, lugar santo, a mesa de la propiciação de los panes, o castiçal, as lâmpadas, a mesa do incensário, pero no lugar santíssimo solo havia um utensílio. Em nossa vida só pode haver uma presença. Em nossa vida não pode haver, porque se minha vida está na presença do Senhor, o inimigo não pode entrar. Se minha vida, se meu espírito é templo, morada do Espírito Santo, o inimigo não pode entrar. Mas se o inimigo entra em minha vida, o Espírito Santo que está em mim, ele tem que sair. Em nome de Jesus. Se nós outros damos lugar para o inimigo, o Espírito Santo não se vai quedar. ¿Por quê? Porque no lugar santíssimo solo pode ter um utensílio. Qual é o utensílio que está tendo no tu lugar santíssimo? Tu está sendo morada, habitação, tu vida está sendo o tabernáculo, a morada de Deus sobre sua vida, dentro de ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Espírito de Deus, aleluia. Muitas vezes nós outros não entendemos. Quando o apóstolo Pablo mesmo disse aí, em 2 de Coríntios, eu amo tanto esse versículo, capítulo 4, verso 7, pero tenemos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós outros. Vaso de barro. Vaso de barro. Tesouro em vaso de barro. Nós outros somos vaso de barro. É o instrumento que Deus escolheu, é a matéria que Deus escolheu para ser minha vida e tua vida. A terra, o barro, é um local que tu pisa, que não tem valor. Pero para ser um vaso não serve qualquer. Uma vez, eu já hasta um dia prediquei sobre isso, estava estudando. Eu não me acordo muito, porque eu não revisei sobre isso, porque eu não ia falar sobre isso. Pero eu me acuerdo que existe solamente 8 qualidades de barro que servem para ser moldeado. Não é qualquer. ¿Por quê? Porque tem que ter algo, tem que ter liga. Tem que deixar ser amassado. E é um processo difícil. Pero depois de hecho, a palavra do Senhor diz que aquilo que não tinha valor passa a ser o quê? Algo valoroso. Aquilo que não tinha valor passa a ser algo valoroso. Por quê? Porque leva dentro dele um tesouro. Nós outros levamos dentro de nós outros um tesouro. Aleluia. Nós outros levamos dentro de nós outros o Espírito Santo, que vem sobre minha vida, que vem sobre tua vida e forma Jesus, forma um caráter, traz em nós outros, traz sobre nossas vidas. Aleluia.
o fruto. Aleluia. Traz sobre nossas vidas o caráter de Jesus. E depois ele vem sobre nossas vidas com poder para ser usado, haz de nós outros morada. E quando ele hace algo, uma morada em nossa vida, há um campo em nossa vida. Se nós outros olhamos, miramos para os discípulos de Jesus, quando vindo sobre eles o Espírito Santo sobre a vida deles, eles já não eram mais aqueles homens, eles já não eram mais aqueles simples, sencillos pescadores, senão que agora eles eram verdadeiramente homens de Deus, que onde eles chegavam, eles faziam a diferença. Na primeira prédica aí de Pedro, que não tinha estudo, que solamente o que ele sabia era pescar. Na primeira prédica aí, miles, 2 miles, 3 miles, 5 miles homens aceitaram a Jesus. Aleluia. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo de Deus. Quando eles aí iam caminhando na Porta Formosa, que chega este homem, que chega aí este corpo, e eles disseram assim, eu não tenho ouro nem prata, pero eu que tenho te doy. E eles tinham sobre eles Jesus. Quantas vezes eles haviam passado aí, porque para os judeus era lei dar a limosna, pero neste dia eles não tinham. Pero eles tinham algo maior para dar àquele homem. Tudo o que tu tens para dar. Amém. Glória a Lo Deus. que tu tens para dar. Nós estamos vivendo tempos onde a gente está buscando solução. E tu temos a solução para este mundo. Humilhar na presença do Senhor, buscar sua face, orar, nós outros humilhar delante de sua presença. Que essas pessoas possamos dar a eles Jesus, que eles possam conhecer a Jesus, o único que pode salvar, o único que pode libertar, o único que pode fazer o que eu e tu não pode fazer para esta humanidade, pero para que eles se humilhem, porque o Espírito Santo não vino para o mundo. Porque o mundo não conhece? Por quê? Porque o mundo não vê, o mundo só conhece, o mundo só crê naquilo que eles veem. Pero cabe a mim, cabe a ti mostrar a eles o que Deus faz. Que eles possam conhecer a Jesus. E como eles vão conhecer? Qual é a Bíblia que o mundo lê? É minha vida. É sua vida, que possamos ser como Eliseu, porque todos nós possamos passar, assim como aquela mulher mirou e viu a Eliseu como um homem de Deus e disse a seu marido, aí vai um homem que verdadeiramente é um homem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que onde nós outros possamos passar, que nós outros e o mundo pode mirar a mim e a ti, como verdadeiros homens de Deus, que leva a presença de Deus sobre nossa vida, que leva esse tesouro dentro de nós outros. E que o mundo possa conhecer a Jesus através de mim e de ti. Amém? Amém. Glória a Deus. É essa Jesus. palavra que eu Aleluia. tenho para essa tarde. Glória a Jô, Deus. tu somos morada, somos habitação do Espírito Santo de Amém. Deus. Cuida. Não perde a presença do Senhor. Não permita jamais Aleluia. que a presença do Senhor se retire em sua vida. Amém? Amém. Vamos estar orando. Já são as 7. Amém? Amém. Vamos orar e vamos estar nos despedindo. Aleluia. Amém? Aleluia. Domingo teremos culto aí de Oviedo. Amém? Vamos estar vendo se podemos estar essa semana indo aí ajudar nossa irmã Edna, amém, neste culto. Aproveitar que está aberto aí nas fronteiras, amém? Glória a Deus. Aleluia. Se Deus queira, domingo estaremos aí todos juntos, amém? Glória a Deus. Quero agradecer, antes de nós nos despedirmos, por cada um que está aí conosco hasta agora, amém? Os irmãos que compartilharam, a cada vida, a cada membro, aos obreiros desta igreja, as intercessoras, amém? Que o Senhor bendiga vossas vidas, a nossos pastores aí, pastor José Domício, a pastora Kesna, que está sempre nos apoiando, eles também a hora está em culto aí,
Amém? O pastor Domício está em Brasília e nós outros seguimos orando. Amém? Por cada um. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Graças te damos, Senhor, por este dia, por este tempo, Deus, por este momento, Senhor. Padre Santo, por cada vida que estuve aí esta hora, Senhor. Padre, que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia se estenda, Senhor, sobre nós outros, Padre. E que seamos, ó Deus, não somente morada de teu Espírito, Senhor, senão, ó Deus, que seamos, ó Deus, Padre Santo, peças, ó Deus, fundamentais nessa terra, para que outros conoscam a Ti, ó Deus, através de nossa vida, Senhor. Que nós outros, ó Deus, possamos ser instrumentos, ó Deus, guiados, direcionados por Ti para fazer a diferença. Onde nós outros pisarmos, ó Deus, que possamos levar a Tua glória, Senhor. Que possamos saber usar este poder, ó Deus, dado por Tu Espírito, ó Deus, esse revestimento, ó Deus, de glória, de poder, de autoridade que o Senhor nos ha dado, Senhor. Bendiz a cada vida, Senhor. Bendiz a cada família, Senhor. Trabalha em cada coração, ó Deus, em nome santo e poderoso de Jesus. Te pedimos e te damos graças, Senhor. Em nome de Jesus. Levante suas mãos comigo. Que el gran amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, las dulces consolación del Espíritu Santo, esté con todos nosotros, no só ahora, mas para todos sempre. E todos dizem, amém. Está terminado. Aleluia.